Bom, nós falamos de associação de resistores em série e em paralelo, tá? Agora a gente vai falar de associação de resistores mista, que nada mais é do que um circuito onde a gente vai encontrar associações em série e em paralelo ao mesmo tempo, tá? Então vamos relembrar aqui as nossas associações, né? As características de cada uma, né? Associação de resistor em série, nós temos aqui um exemplo, né? Onde nós temos nesse caso, dois resistores associados em série, o R1 e o R2, né? Esse R1 passa uma corrente por ele, que passa pelo R2 também. Então, uma das características da associação em série é que a corrente que passa por R1 é a mesma que passa por R2. Numa associação em série, você não encontra nenhum nó, tá? Aquele ponto B que aparece na figura é um ponto só para diferenciar aonde o resistor R1 foi ligado ao resistor R2, certo? Cada resistor, como passa uma corrente sobre ele, cada resistor tem a sua diferença de potencial, e a diferença de potencial total é a soma das diferenças de potenciais em R1 e R2. Tá? Então a característica, né, desse resistor, nós temos o chamado resistor equivalente, né, que vai ser representado por um resistor que tem as características dos dois, né, dentro da sua associação em série, que a gente sabe que né? Nós temos aqui a corrente que passa por R1 e R2 é a mesma corrente que entra pelo circuito, certo? Então I é igual a I1, que é igual a I2. Né? A corrente não se divide na associação em série, né? Nós temos que a diferença de potencial entre A e C vai ser igual à diferença de potencial entre A e B mais B e C, certo? Nós temos também que o resistor equivalente na associação em série é a soma dos resistores. Então essa é a característica da associação em série. Na associação em paralelo, a gente também tem as características dela, né? Primeiramente, nós temos aqui 3 resistores associados em paralelo. A gente percebe aí que a ligação é em paralelo a partir do momento que a gente verifica, né, que a corrente que vem aqui, vem pelo ponto A, né, potencial A, ao chegar nesse nó, ela se divide em I1, I2 e I3. Quando chega nesse nó, elas voltam a se encontrar novamente e a corrente original lá sai aqui, certo? Esse resistor, essa ligação de 3 resistores vai ser representada por um resistor equivalente, né? Que é esse aqui, onde nós temos aí a mesma corrente, né? Que vai passar, né? Corrente total no caso, né? O resistor equivalente é a diferença potencial entre A e B. Então, quais são as características da associação em paralelo, né? Uma das características é que a tensão, diferença potencial para R1, para R2 e para R3 são as mesmas. Essa é a principal característica. Né? Todo resistor associado em paralelo, eles estão sobre a mesma diferença de potencial. Então, a diferença de potencial AB ali, né? AB é a mesma para R1, para R2 e para R3. Né? Então, é igual ao 1, o 2 e o 3. Tá? A corrente elétrica, no caso da corrente elétrica, a corrente total é a soma das correntes. I1, I2 e 3. Né? Nós já vimos isso, tá, gente? O que mais? Resistor equivalente, né? Aqui a gente vai ter 3 situações diferentes que a gente pode trabalhar, né? A primeira delas é o padrão, que, né, calcula qualquer resistor equivalente. Né? Se você tiver 2 resistores, 3, 4, 5, o inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos. Tá? Essa equação trabalha com qualquer associação em paralelo, tá? Quantos forem, tá? Agora, nós temos aí uma situação particular, vamos dizer assim, que se você tiver só 2 resistores em paralelo, você pode trabalhar com o que nós chamamos de produto sobre a soma, né? O resistor equivalente vai ser igual o produto dos dois dividido pela soma dos dois, tá?
E uma terceira situação particular é quando você tem vários resistores em paralelo que têm a mesma resistência. Então vamos supor que você tenha 200 resistores em paralelo, tá? E a resistência deles seja, por exemplo, 1000, né? 1000 de cada um, né? 200. Já pensou usar essa primeira equação aqui para 1000? Para 200 resistores, né? Fica trabalhoso, né? Então, nesse caso, a gente pode trabalhar assim, ó, o resistor equivalente, desde que sejam todos iguais, tá? É o valor da resistência de um deles dividido pelo número de resistores associados, tá? Então, esses dois aqui é o que nós vimos, né? E agora nós vamos falar da associação mista, da associação de resistores mista, né? Como é que a gente vai trabalhar com isso aí? Nós vamos fazer assim, nós vamos identificar, primeiro, os resistores que estão em série, aí a gente calcula o resistor equivalente e troca todos esses resistores que estão em série por um único equivalente. Depois a gente vai procurar o que está em paralelo, da mesma forma, calcula o resistor equivalente e troca o que está em paralelo por um só resistor equivalente. A gente vai ver que em vários casos a gente vai ter que fazer isso várias vezes, né? Que a gente vai reduzindo o tamanho do circuito, tá? A gente vai reduzindo. Mas a gente vai até chegar a um único resistor equivalente. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício mostrando uma aplicação disso aí, tá? Então a gente pode colocar aqui que quando temos vários resistores associados, né? No caso da associação mista, né? Eles não estão todos em série nem todos em paralelo, né? Então ali o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a resolução por partes, né? Até que a gente atinja e consiga reduzir, né, essa associação a um único resistor equivalente. Então eu vou colocar um exercício aqui e a gente vai aplicar isso aí, tá? Então vamos olhar esse exercício aqui, ó. No circuito a seguir, determinar a intensidade da corrente no resistor de 6 ohms. Ó. Esse resistor aqui, ó. 6 ohms, tá? Sabendo-se que a tensão entre os pontos A e B é de 18 volts. Então nós temos aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B, nós temos uma diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial, que eu vou chamar de UAB, ela é de 18 volts, correto? Então, nós temos aqui, ó, um resistor. Então, aqui, ó, a corrente vai vir para cá. Então, a gente vai ter uma corrente que eu vou chamar de I, né? Ela vai chegar nesse ponto aqui, ela vai se dividir, porque aqui é um nó, né? Então, a corrente vai ter uma corrente passando aqui em cima e uma corrente passando aqui embaixo. Ó. Então eu vou chamar aqui em cima de I1 e aqui embaixo eu chamo de I2, tá? O que ele quer é essa corrente I1, tá? É a corrente que passa no resistor de 6 ohms, tá? O que eu preciso para calcular essa corrente aqui, ó? Tá? Para me calcular essa corrente aqui, eu posso utilizar a primeira lei de Ohm. Pensando nela, ó, U é igual a R vezes I. Essa é uma possibilidade, tá? Então eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C, ó. Então eu preciso do U entre C e B, tá? U entre C e B para poder calcular essa corrente. O resistor eu já tenho, certo? Bom, vamos pensar aqui, o que a gente pode fazer? Existe uma outra possibilidade? Existe, eu posso pensar assim também, ó, que a minha corrente I é igual a I1 mais I2. É uma possibilidade também. Eu tenho a corrente I? Não tenho, né? Mas tenho I1 e tenho I2. É uma possibilidade também? É uma possibilidade, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer. Como eu tenho a diferença de potencial total,
eu vou calcular o resistor equivalente total para mim calcular a corrente máxima no circuito. Tá? Para mim calcular o valor de I. Tudo bem? Então a primeira coisa que eu vou fazer, olha, essa corrente vem, passa por esse resistor de 4 e aqui ela já se divide. Então esse resistor de 4 vai ficar por último. Aí o que acontece? Ó, essa corrente sobe, vem, desce até chegar nesse ponto aqui. Ó. Essa corrente vem, desce, sobe até chegar aqui. E depois vem para cá, quem? A nossa corrente I, que é a corrente total, a corrente original lá no circuito. Tudo bem? Isso quer dizer que esses dois circuitos estão em paralelo. Então eu vou calcular o valor do resistor equivalente entre esses dois aqui. Primeira coisa que eu vou fazer. Então eu vou calcular o resistor equivalente entre C e B. Tudo bem? Lembra quando a gente tem só dois, a gente pode fazer produto pela soma? Então, ó, o resistor equivalente, tá? Vai ser igual ao produto 6 vezes 3 dividido pela soma 6 mais 3. Então, 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. Então, o resistor equivalente aqui vai ser de 2 ohms. Tudo bem? Vou refazer essa figura aqui embaixo, tá? Então, eu tenho aqui o ponto A. Né? No ponto A, eu tenho aqui um resistor. Certo? Esse é o resistor de 4 ohms. Aí eu tenho aqui o ponto que eu chamei de C, né? E aí eu tenho um resistor equivalente aqui, ó. Né? Esse resistor equivalente é um resistor de quanto? É um resistor de 2 ohms. 2 ohms. Então eu reduzi isso, agora eu tenho o quê? Eu tenho dois resistores que estão em série. Tá? Eles estão em série. Então eu vou calcular o resistor equivalente final. Né? Entre o ponto A, né, e o ponto B, eu vou ter aqui o meu resistor equivalente final. Como é que vai ficar esse resistor equivalente agora? Ó? Então, o resistor equivalente de dois resistores que estão em série. Então, em série eu vou somar. 4 mais 2, 6 ohms. Então, esse resistor equivalente é de 6 ohms. Tudo bem? E esse resistor está sobre uma diferença de potencial, que eu chamei de UAB, de 18 volts. Tudo bem até aí, gente? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar nessa situação e vou aplicar a primeira lei de Ohm. Tá? U é igual a R vezes I. Tudo bem? Bom, quanto vale o meu U? O meu U vale 18. 18 volts é igual a R, que é 6, vezes I. Então, daqui eu vou tirar, né, 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 dá 3 amperes. Então, a minha corrente total, ela é de 3 amperes. Tá? 3 amperes. Lembra que ele está querendo que a gente calcule a corrente I1, tá? Certo? Então a corrente total é de 3 amperes. Tudo bem? Então o que eu posso fazer agora? Com essa informação dessa corrente aqui, eu posso vir agora aqui nessa associação inicial aqui, né? Lembra que eu tenho aqui uma diferença de potencial entre A e C. Entre A e C, que eu vou chamar de UAC. E depois a gente vai ter uma diferença de potencial
entre C e B, que a gente vai chamar de UCB, tá? Como que eu posso calcular essa diferença de potencial entre A e C? Da mesma forma, ó, UAC é igual a R vezes I. Quem é o UAC? Não sei. Vamos descobrir agora. Qual é o valor do R? É 4. 4. E qual é o valor da corrente que passa por ele? É a corrente de 3 amperes. Olha que legal. Então aqui eu já descobri a diferença de potencial entre A e C, que vai dar 12 volts. 12 volts é aqui, ó. Se aqui é 12 volts e o total é 18, né? Quanto que vai ser aqui? Se aqui é 12, o total é 18, né? Ó, o total é quem? O total é UAB, tá? Esse total é igual à diferença de potencial entre A e C, mais a diferença de potencial entre C e B. O que a gente conhece aqui? O total a gente conhece, é 18. E entre A e C nós acabamos de ver que é 12. Então agora a gente consegue localizar a diferença de potencial entre C e B, né? 18 menos 12, né? Então, vamos lá. Aqui é C, B. Tá. Então, vai lá. 18 menos 12 vai ser igual à diferença de potencial entre C e B. Então, a diferença de potencial entre C e B, 18 menos 12 dá 6. 6 volts. Então, eu já sei quanto vale aqui, ó. 6 volts. Lembra que esses dois estão em paralelo? Se eles estão em paralelo, a diferença de potencial para esse de 6 e para esse de 3 são as mesmas. Então, é 6 e 6. Então, agora, eu vou pegar a diferença de potencial entre C e B, U, e fazer R vezes I. Só que o I aí é o I1, tá? É o I1. Então, a diferença potencial entre C e B vai ser 6. O resistor R é 6. Então, aqui eu calculo o I1. Então, ó, 6 dividido por 6 é igual a I1. Então, a gente chega à conclusão que a corrente que passa pelo resistor de 6 ohms é uma corrente de 1 ampere. 1 ampere. E aí, gente, fica mais fácil agora para a gente descobrir, se caso fosse necessário, né, o valor da outra corrente. Né? Lembra que a corrente que chega no nó é igual à soma do que sai do nó? Se chega aqui 3 amperes e por cima passa 1, quanto vai passar por baixo? A diferença para 3, né? 2 amperes. Certo? Então, ó, uma coisa importante da gente observar aqui, ó. Quanto maior a resistência, menor é a corrente que passa. Quanto maior a resistência, menor é a corrente. Ó, aqui, ó. O resistor de 6 passa a corrente de 1 ampere. E o resistor de 3 passa o dobro, 2 amperes. Tudo bem? Nós vamos fazer mais exercícios ainda, tá?